Meu cabelo tá todo ótimo, mas bem aqui, ó, na parte principal fica uns frisinhos, nada a ver. Eu tive uma ideia. Todo ano passa o Enem e a minha redação foi a redação de cinema. Eu lembro que eu abri a prova, eu fiquei, me dei. Eu fui cinéfilo a vida toda, eu parei de acompanhar. Ai, sabe quando a pessoa fica frustrada porque percebe que tem aposta no futebol? Então, percebi que tinha muitas questões sociais atrás das premiações e parei de acompanhar. Ainda como eu fui cinéfila, mas é. Ah, tranquilo, tá no papo. Inclusive, realmente esteve no papo a minha redação. Ó, subiu, tô igual cebolinha agora. Aí todo ano eu olho o tema da redação do Enem e eu fico, o que eu falaria sobre isso? E aí eu penso, foda-se, porque eu já fiz, eu já aprovei, eu já sou bolsista, tô nem aí. Mas aí eu pensei esse ano, eu acho que eu vou aproveitar que eu tenho um canal e eu vou ler aqui com a gente e pensar a primeira coisa que viria na minha cabeça. Eu acho que ficaria legal. Abri aqui no Gemini, aqui a câmera. Eu abri aqui no Gemini e eu prefiro ele do que o ChatGPT para estudar, porque o limite do ChatGPT é pouco caractere, né? Usa caractere. E aí acontece que às vezes tu copia um texto, tu quer resumir, não sei o que, tu tá alimentando ele com o que tu tá estudando, e daqui a pouco do nada ele acabou, não pode mais conversar. Enquanto que o Gemini até hoje eu nunca estourei a quantidade. Ele tem também, mas é infinito. Bom, vamos ler aqui, né? O tema da redação foi perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Primeira coisa que eu pensei, né? Que recorte gigantesco. E é engraçado que quando a gente tá na faculdade, a gente vê uns recortes curtos. Então é estranho quando vê um recorte assim, porque agora é óbvio, esse recorte tem que ser amplo. É testar a capacidade do aluno de escolher dentro disso, desse guarda-chuva de tema, algo para argumentar. Ver se ele é capaz de lembrar o que ele vem na cabeça, sabe? É ver se ele consegue se organizar. Não é falar toda a perspectiva, falar tudo. É ver se tu é capaz de falar algo sobre. Se for um tema muito recortado, quase ninguém vai ter esse escopo para falar. Aí tá, vamos lá. Texto 1 adaptado ao censo demográfico do IBGE de 2022. Total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população em 2022, apresentando uma alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era 7,4% da população. O corte de 65 anos ou mais foi utilizado para manter a comparatibilidade internacional com outras pesquisas. Ah, eu esqueci de falar. Isso aqui é um texto para te auxiliar a entender o que foi o pedido da redação. Não pode pegar dados desse texto, porque é plágio. O que tu pode fazer é pegar dados do caderno do Enem, porque eles deixam pistas que inclusive é para ver a capacidade do aluno de pensamento crítico ao longo da prova, porque a ideia espera-se que o aluno abra o caderno e veja, este aqui é o tema, eu já vou ficar atento com as questões para ver se eu consigo achar alguma coisa. Então, provavelmente, se vocês fuxicarem bastante, vocês vão conseguir encontrar coisa que dá uma embasadinha ou dá um norte dentro do caderno da prova, sem ser esse aqui. Esse aqui é pra tu entender melhor o que tá sendo pedido, né? Porque, tipo assim, como assim, perspectivas? Do que tá falando? Isso aqui é sobre o que tá falando. O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela de população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1 para 19,8, evidencia o franco envelhecimento da população brasileira. Ok, estamos mais velhos. Texto 2. A primeira coisa que veio na minha cabeça: países mais desenvolvidos, a tendência é que a população seja mais velha e que tenham menos filhos, tá? Primeira coisa que veio na minha cabeça. Texto 2, adaptado à reportagem sobre o movimento na internet. O que veio na minha cabeça? Idosas blogueiras. Isso foi a primeira coisa que me veio, inclusive, foi idosas blogueiras. O movimento na internet contrário ao pictograma símbolo, que representa os idosos com a imagem da bengala, iniciou uma campanha para modificar essa representação. A empreitada coletiva culminou na elaboração de um novo desenho, uma figura mais altiva ao lado da inscrição 60+, adaptado do Senado Federal. Texto 3, adaptado trecho de Clarice Lispector, né? A Clarice é obrigatória de federal há muito tempo, ela cai bastante no Enem também, só que aí tu não precisa saber a leitura, tu tem que saber dela, do movimento, enfim. O trecho utilizado foi extraído do livro Onde Estiveste de Noite, de Clarice Lispector, e foca na invisibilidade de uma personagem idosa.
A Madonna, uns anos atrás, quando ela fez 30 anos, ela ganhou um prêmio e ela falou na premiação: a partir de agora vocês vão me ver cada vez menos na mídia. Enfim, só 30 anos, né? Quando a Madonna fez 30 anos, ela tem, sei lá, 65, 70. E aí é só verem, ela colocou cada trabalhaço assim e ela sumiu da mídia. Se for ver, ela não tem 1 milhão de play nas músicas, sabe? E a gente vai observando isso agora, tá começando a modificar esse panorama, mas a tendência é que as mulheres, principalmente as mulheres, são descartáveis quando elas viram idosas, enquanto os homens envelhecem como vinho, tá? É isso que tá vindo na minha cabeça. Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como um móvel velho. Ela não era novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária, só que não tinha nada para fazer. Não fazia nada, fazia só isso, ser velha. Às vezes ficava deprimida, achava que não servia nada, não servia sequer a Deus. O que veio na minha cabeça agora? Que as pessoas não permitem que os idosos façam coisas. Que nem o idoso vai mexer nas plantas. Não, não pode porque tu vai se machucar. O idoso vai brincar com o filho. Não, não pode. O idoso vai fazer uma comida. Não pode. E eu entendo que tem casos que o idoso realmente não pode. Mas tem gente que não permite absolutamente nada de um idoso que é capaz. Isso foi algo que me veio na cabeça e faz com que o idoso se torne uma não pessoa. Deixe de ser uma pessoa e vire um velho e realmente um móvel velho. Nossa, mais um texto? Texto 4, adaptado à reportagem sobre o velho ativo e documentário. Um novo estereótipo de velho ativo saudável com recursos acaba por pressionar o velho inativo doente pobre, evidenciando que nem todos os idosos têm recurso à disposição para aderir a essa nova corrida. Havia também uma aspas de um médico gerontólogo sobre o declínio funcional da pessoa idosa, citando o documentário Quantos Dias, Quantas Noites. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional, mas se você chega aos 75 anos tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida, tá? Daí aqui o Gemini tá fazendo uma análise, tá? Vamos pensar texto por texto agora. O tema, né? Vamos enfiar na cabeça. O tema é a principal coisa da redação inteira, porque é o único critério, além de ferir direitos humanos, que é desclassificatório. Se tu tangenciar o tema ou não escrever sobre o tema, a tua redação é zerada. Zerar a redação, tu se condenou. Então a coisa mais importante do Enem inteiro, podemos dizer assim, porque é muito fácil zerar, é não prestar atenção no tema e ratear e tangenciar. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Olha só como isso é bom, porque com frequência é desafios. Desafio já diminui esse escopo. Perspectiva, eu posso trazer a perspectiva que eu quiser. É importante trazer uma problemática porque tu precisa na solução dar uma conclusão, uma resolução. Mas percebe que perspectivas não te obriga a trazer um problema, tá? Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Todas essas informações que me vieram na cabeça, né? O que é o texto 1? Texto 1 é um dado, né? Que a população velha está aumentando e a população nova está diminuindo. Texto 2, que as pessoas mais velhas estão se incomodando com a representação semiótica que eles têm na sociedade. Aqui sobre o idoso ser desconsiderado como pessoa. E o último aqui, sobre o privilégio de envelhecer com qualidade, tá? Eu ia só falar, mas eu até peguei um caderno aqui. E daí vamos ver assim, ó. Tem as folhas do Enem, tu consegue achar espaço em branco, pelas. Enfim. Então vamos pensar assim. Antes de começar a escrever, a gente tem esses textos, tá? Vamos escrever as informações disponíveis. Isso até na folha que tem esses próprios textos eu escrevi quando eu fiz. Será que eu consigo pegar no caderno? Bom era ficar inclinado assim, mas não tem nada pra escorar. Bom, eu ergo aqui. Vamos pensar primeiro o que a gente tem de informação. Perspectivas. Botei o tema aqui, agora eu vou colocar aqueles tópicos que a gente falou. A informação IBGE. Informação IBGE. A gata. Movimentação da população idosa. Movimentação da população idosa. Vou anotar aqui idoso móvel, da Clarice Lispector. Idoso móvel
E privilégio do envelhecimento. Privilégio. Monica, do envelhecimento, tá? Anotei isso. Agora eu vou anotar o que veio na minha cabeça durante, né? Idosas, eu pensei principalmente idosas blogueiras. Mulher em envelhecimento. Mulher em envelhecimento. Países com qualidade de vida, países mais desenvolvidos. Tá. Isso aqui é muita coisa para uma redação. É muita coisa. Tu pode escrever até 20 linhas, se eu não tô enganado, ou 25 a 30. Tu tem pouco espaço. Se tu quiser encher linguiça, eu não tive bosta nenhuma de ideia, tu aumenta a letra e, olha, ligeirinho, rapidão. Se eu não tô enganado, era introdução, 2 argumentações, conclusão. Foi esse o que eu fiz, tá? O que vamos pensar agora? Olha, uma coisa que eu consegui observar. Está acontecendo mudança de paradigma, né? Vamos anotar aqui. Puxei a flechinha aqui, né? Só pra me organizar. Aqui eu tenho 2 cores. No Enem, se tu levar, na verdade, tu pode levar uma caneta preta e uma azul, porque é as cores que tu tem autorização pra fazer a prova. E se tu quiser fazer um esquema de cores, tu só não pode, de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese, completar o cartão de resposta com 2 cores ou a redação, porque isso também é desclassificatório. Mas tu pode sim levar uma preta e uma vermelha, né? Mas uma preta e uma azul, pelo amor de Deus. Eu tenho uma preta e uma vermelha, uma preta e azul, tá? Mudança de paradigma. O que isso significa? Que está acontecendo uma mudança social. Paradigma é uma visão do que a norma padrão vigente, digamos assim. Uma mudança, o que está acontecendo? Está tendo essa modificação. Os idosos já não estão contentes com os locais que eles são colocados. Tá, eu tenho que pensar outra coisa. Só me veio isso na cabeça. Então, tá. Não me veio bosta nenhuma na cabeça, tá? Tô matutando aqui o que eu tenho anotado. Baixo cabeça, o que eu olho? O que tem? Eu tenho informação do censo, a movimentação dos idosos, que eu já anotei, né? A movimentação dos idosos é mudança de paradigma. Idosos como móvel é uma problemática. Privilégio do envelhecimento é um problema que tu pode se escorar se não tiver ideia e falar sobre isso. Informação do IBGE. A informação do IBGE tem a ver com a mudança de paradigma. Então, já puxei uma flechinha ali, né? Tem a ver. E daí, o que eu lembrei? Das idosas blogueiras, que é uma movimentação deles próprios, do envelhecimento da mulher e sua invisibilidade, e países mais desenvolvidos. Pronto, matei. Ai, como é que eu matei? Matei merda nenhuma. Mudei, porque eu já entendi que países mais desenvolvidos, a tendência é que a população envelheça, e nisso se tenha mais qualidade de vida no país. Por quê? Porque isso é um reflexo da qualidade de vida do país. Quanto mais idosos tem, menos jovens tem. Isso é um reflexo. Então, está tendo uma qualidade de vida melhor. Tá tendo essa modificação na qualidade de vida, fazendo com que... Tá vendo como tá difícil pensar? Mas tu tem tempo de pensar no Enem. Isso é uma parte importante. Tu tem tempo de pensar no Enem. É bastante tempo de prova. Enem, olha, não fica quase ninguém no fim. É um desafio mental. É uma prova de resistência. A gente não precisa entrar em pânico que não vai dar tempo de fazer. Vai! Olha a velocidade que eu tô fazendo isso aqui. Esse vídeo não tem meia hora. E eu só cortei aqui pra escrever perspectiva de envelhecimento. É rápido. Não dá pra entrar em pânico. Tá tudo certo, tá? Então tá. O desenvolvimento, aumento da idade é um reflexo de países que estão tendo melhoras na qualidade de vida. Isso, de onde é que tu tirou isso já? Do texto de apoio e privilégio do envelhecimento. Isso é uma dica que eles estão dando. Ou tu pode falar assim: a população branca está envelhecendo melhor que a negra. Eu não posso falar isso, porque eu não tenho certeza disso. Mas, se eu vi antes da prova uma reportagem sobre isso, se eu sei algum dado, algum estudo, eu posso falar sobre isso. Porque tá no texto de apoio, então tá dentro daquela temática. Eu, Bruna, não tenho argumentação pra isso. Mas eu tenho, porque eu já observei, as blogueiras, lembra? E isso no Enem é importante. A gente não tem que saber a publicação científica. A gente tem que ter a capacidade de observar e argumentar. É isso.
Muitas coisas servem como fonte no Enem. A gente pensa que não, que só fonte científica. É ótimo que tu tenha um dado sobre isso, mas se tu não tiver, tu pode usar um livro qualquer. Tu pode usar um livro de ficção, tu pode lembrar de uma aula que tu teve eu achei que não tava dando play. Tu pode lembrar de uma aula que tu viu na escola, uma série da Netflix. O que importa no Enem é observar que o estudante consegue ver o mundo e relacionar com temas importantes, tá? Isso aqui já tá valendo. Tá, então vamos pensar assim. Eu não vou escrever, também não é pra tanto, né, gente? Eu não quero tanto assim. Vamos pensar, ao longo da história do Brasil, a população idosa sempre foi minoritária e percebe-se ultimamente que há um aumento da população. Com esse aumento, percebemos que socialmente os idosos estão assumindo novos locais e mudanças estão acontecendo na sua percepção de identidade e na sua cobrança como parte da sociedade, tá? Aí vem... em países desenvolvidos, parágrafo 1 do desenvolvimento. Observa-se que em países desenvolvidos a população idosa é maior, refletindo então uma qualidade melhor de vida. Começando agora a se observar no Brasil o aumento da idade de acordo com dados do IBGE, isso tu pode falar, só não pode copiar o dado daí. De acordo com pesquisas levantadas pelo governo brasileiro, também pode falar isso. Por que tu pode falar isso? Por que tu pode afirmar? Porque é uma dica do texto. Tu sabe que o IBGE, né, pesquisa pesquisas brasileiras, digamos assim. Tu pode falar sobre representações de institutos sem dar o marca. Não é uma... Isso aqui não é norma BNT. Isso aqui não é um trabalho científico. É testar a tua capacidade de argumentação. Então, como pôde se observar no Brasil, e devido a isso estamos percebendo modificações no comportamento dos idosos que estão cada vez mais cansados e resistentes ao local social que nós como jovens impusemos a eles. Percebe-se na internet, parágrafo 2 do desenvolvimento. É observado na internet uma modificação, é observado na internet uma mudança nesse paradigma, uma mudança colocada em primeira pessoa pelo próprio grupo de idosos, assim como as blogueiras e idosas, linhas de maquiagem voltada para a pele madura, e não sei o que. Além disso, atrizes cada vez mais velhas, no filme Para Tudo em Lugar... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, a atriz protagonista foi a primeira atriz de mais de 60 anos a vencer a categoria de melhor atriz, coisa que é revolucionária, visto que a tendência das mulheres ganhar o Oscar como protagonista é sempre mulheres muito jovens em detrimento das mulheres mais velhas. E isso é um indicativo de mudança... Tá vendo? Já tá ficando grande demais, né? Isso é um indicativo da mudança de paradigma não apenas brasileira, mas é importante notar isso. Tá vendo como eu aumentei o recorte? Isso foi um exemplo que talvez considere tangencial ao tema. Eu saí do Brasil. E é por isso que tem a folha de rascunho. Notei que eu saí do Brasil, fiz merda. Isso aqui eu já tenho que desconsiderar. Mas o que eu posso considerar? Em 2024, o Brasil teve uma representante no Oscar de melhor atriz, a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro tá foda. A Fernanda Torres, assim como a sua mãe já foi indicada, contudo, ela perdeu para uma moça jovem, indicando que, apesar de ter tido essas melhoras, ainda é questionável se há, sim, uma mudança ou não. Enfim, chega no fim. Tá, eu tenho uma solução? Não tem. Porque eu só observei uma coisa, eu observei algo, não levantei um problema. É importante que levante um problema. Então, no final, assim, mesmo ou não, essa mudança. Tá, vamos ver. Apesar de estar acontecendo essa mudança, ainda encontramos muitos desafios, como o etarismo, vamos pensar. Como o etarismo, como a invalidez de idosos que na verdade ainda são capazes, e percebe-se que essa mudança não apenas tem que vir da população idosa para a mais nova, mas a mais nova também tem que se movimentar a partir disso. Como? Vamos pensar, a partir de políticas públicas, visto que os novos deputados tendem a ser mais jovens do que idosos, a partir de políticas públicas, ou é bom assim, cobrar bem menor, Câmara,
porque daí geralmente sabe os vereadores, a partir dos vereadores e políticas públicas, podemos pressionar os governadores para isso. Além disso, o comportamento na internet, ó, isso é importante. Comportamento na internet, as pessoas podem denunciar preconceito, enfim. Vocês viram que eu dei mais de uma solução para um problema que está em desenvolvimento. Está acontecendo essa mudança de paradigma, então eu apontei o tema de acordo com o que a gente catou ali, eu apontei o tema, eu desenvolvi uma parte num parágrafo, outra parte no outro parágrafo, e eu tentei mostrar que ainda teria um ponto a ser corrigido e encerrar o problema. Sim. Não, aí a gente tem que fazer uma frase final. A frase final é importante, porque é o que guarda na cabeça. A frase final tem que ser algo que seja claro, conciso e bem feito. Uma linha no máximo. Uma linha no máximo não, assim, ó. Uma linha e meia. Tá, conclusão, mas agora tu tem que dar uma conclusão que é além da solução do problema. Vamos pensar. Pensar sem estar gravando. Como descrito ao longo do texto, percebe-se então que as perspectivas do envelhecimento estão aumentando, estão com prognósticos positivos e blá 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 blá. Sabe? Tem que retomar. É importante retomar assim. As perspectivas estão positivas para o envelhecimento, apesar... percebe-se, então, que as perspectivas estão positivas para o envelhecimento da população brasileira, apesar de ainda ter alguns desafios a ser cumpridos. Pronto, terminamos a redação. Meia hora. Agora senta e escreve. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai ficar tudo certo. É muito tempo de prova. O Enem é muito tempo. Quando tu tá sentado lá dentro, tu vê que é infinito. Tu tem tempo de fazer continha, de escrever, reescrever. Agora, se no fim da prova tu vai ter cabeça pra isso, aí tu decide. Eu não comecei pela redação. Eu dei uma olhada geral, quando eu tava no meio, fui pra redação e depois eu retomei a prova. Como vai ficar melhor pra ti? Tem aluno que prefere deixar a última coisa. E daí tu sabe quanto tempo tu vai ter pra redação. Se tu vai ter 2 horas pra redação ou se tu vai ter 40 minutos pra redação. Tem aluno que tem mais facilidade na escrita, que prefere fazer assim. Se tem mais dificuldade na continha, põe a continha primeiro. Isso é 100% individual. Se tu vai começar com a redação, se tu vai fazer a redação no meio, se tu vai terminar com a redação, isso é contigo. Mas abriu abriu a prova, vai ver a temática da redação. E daí já deixa assim bem claro o que é. E deixa lá no fundo do cérebro. Deixa lá maturando no fundo do cérebro se tu não começar com ela. Se tu começar com ela, já faz isso aqui o passo a passo que eu falei. Eu acredito que eu conseguiria escrever. Nossa Senhora. Graças a Deus eu já fiz o Enem, gente. Nossa Senhora. Boa sorte a todo mundo. Ainda tem fim de semana que vem. Tem outras provas, tem a vida. Deus abençoe todos os estudantes que estão fazendo o Enem. Graças a Deus agora é 2 fins de semana para todo mundo que vai fazer vestibular. Amém.